Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio compartilhar com você, nessa noite histórica e tão bonita, a palavra de Deus. Deus está neste lugar, e o Deus que está presente é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra. E por isso eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no texto de Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. E lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Lucas 3, versos de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas o de lançar João no cárcere. Um homem que impactou a sua geração é o tema que eu quero tratar com vocês nesta noite. João Batista, certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. Ele é o precursor do Messias. Poderíamos dizer que ele é a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um mistério. Talvez ninguém recebeu elogio mais elevado de Jesus do que João Batista. Foi Jesus quem disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém
foi maior do que João. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é apresentar-nos o cenário político e religioso do império e da província em que Deus levantou João Batista. E ao fazê-lo, Lucas adota o seguinte método: ele parte do geral para o particular, do império para a província. Se não, vejamos, olha o verso 1 comigo, está escrito: no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês bem sabem que Tibério César governou o mundo do ano 14 ao ano 37. Se João começou no 15º ano, estamos afirmando que João começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A pergunta é: como é que estava o Império Romano nesse tempo e no primeiro século, quando o cristianismo se estabelece, saindo de Jerusalém, chegando até Roma? Poderíamos recuar um pouquinho com Júlio César, o grande general que foi assassinado. Poderíamos pensar em César Augusto, que governou do ano 27 ao ano 14, imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi substituído por Tibério César, seu filho adotivo, que governou de 14 a 37, quando João Batista dá início ao seu ministério, quando Jesus morre na cruz, que foi substituído por Calígula, um dos mais perversos homens da história, que governou de 37 a 41 e também foi assassinado, que foi substituído por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi substituído por Nero, de 54 a 68, quando Roma é incendiada e quando começa a brutal perseguição contra os cristãos, época em que Paulo e Pedro foram martirizados, que foi substituído por Vespasiano, que governa de 68, juntamente com seu filho Flávio, Tito Flávio, até 81, quando se inaugura o Coliseu Romano no ano 70, e quando Jerusalém cai nas mãos dos romanos neste mesmo ano 70, que é substituído por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é deportado para a ilha de Patmos e escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes fazendo esse breve relato? Para provar uma única tese: quando o cristianismo começa, o cenário político do império é sombrio. A maioria dos imperadores eram homens maus, perversos, sanguinários. Mas talvez você pergunte: como é que estava o cenário da província de Israel quando João começa o seu ministério? Por favor, confira comigo o verso 1 ainda. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo muito estranho nesse versículo. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, os tetrarcas de Israel. O primeiro nome dessa lista não é da família herodiana. O primeiro nome dessa lista é um governador romano. Por que ele está aqui? Por que ele caiu de paraquedas aqui? O primeiro tetrarca de Israel, que era tetrarca da região da Judéia, está lá em Mateus 2, 22, era Arquelau. Por que não está Arquelau aqui, e sim um governador romano? Para explicar isso, e é necessário fazê-lo, para entendermos melhor a mensagem de João Batista, eu preciso um pouquinho da paciência de vocês, porque preciso fazer um recuo e uma retrospectiva breve da história. Quero começar com o ano 586 a.C., quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Período de 70 anos de cativeiro. Nesse interregno, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Foi quando voltaram para Israel, depois de 70 anos de escravidão e de cativeiro. Esse império também caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica e uma língua mundialmente conhecida, a língua grega, o inglês da nossa época. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, o seu vasto império é dividido entre 4 grandes generais. Ora, Israel era governado pelos egípcios, os Ptolomeus, período em que foi feita a tradução da Bíblia
do hebraico para o grego, Velho Testamento, versão que você conhece por Septuaginta, ora governado pelos Seleucidas da Síria. Nesse período do governo Seleucida, o templo de Jerusalém foi profanado, sacrificou-se uma porca no altar do templo. Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, profana o templo. O sumo sacerdote da época, Matatias Macabeu, e seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra contra os Seleucidas e vencem a guerra, libertando Israel desse domínio estrangeiro, formando um governo asmoneu em Israel. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao conhecido e poderoso Império Romano, constituindo Antípater como rei sobre todo Israel. Com a morte dele, fica mais fácil você entender agora, o filho dele, Herodes, que você chama de Herodes o Grande, assume o governo, recebe do imperador César Augusto o título de rei dos judeus. Quem foi Herodes o Grande? Porque quando você fala em Herodes, às vezes fica um pouco confuso, porque tem 4 Herodes na Bíblia. Herodes o Grande, o pai desse time aí do versículo 1, Herodes Antipas, esse que está aí, tetrarca da Galileia, Herodes Agripa I, Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago em Jerusalém, e foi morto, comido de vermes, por uma ação angelical. E Herodes Agripa II, Atos 26, que diz para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Quem foi esse Herodes o Grande? Primeiro, foi um grande gestor público. Foi ele que construiu, embelezou e ampliou o templo de Jerusalém, tornando igual ao templo de Salomão, ou mais belo ainda. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram cerca de 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada nos anos 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Esse homem, entretanto, tinha um grande problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. Ele era muito truculento. Esse homem casou-se 9 vezes. Logo que ele assume o governo, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, que era formado de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Dos muitos casamentos que teve, a esposa preferida dele era Mariana, da nobreza de Israel. A sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele para nomear o sobrinho dela, Aristóbulo, de 17 anos, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. Ele nomeou. O menino foi bem, com ciúmes mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para debaixo das asas de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e diz: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, porque a família dela estava sendo assassinada, conspirasse contra ele, ele mata a sua mulher preferida antes de viajar. Quando ele volta de Roma, ele manda 2 filhos para lá para estudar. Sua irmã Salomé disse para ele: quando esses meninos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não teve dúvida, matou os 2 filhos. Quando ele estava doente para morrer, na instância mineral de Jericó, que ele construíra, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele uma coisa: no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos uma pessoa nobre de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que estou lhes contando isso? Por 2 razões. Primeiro, há um texto na Bíblia que eu, mesmo depois de pastor, eu não conseguia entender. Mateus capítulo 2. Eu não entendia isso. Uns magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e se fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Mas você pergunta: mas como um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico só com uma pergunta dessa?
É que Jerusalém sabia quão truculento, quão sanguinário era esse homem, do que ele era capaz de fazer sempre que alguém, na cabeça dele, concorria com ele o seu trono. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar nesta noite: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece no trono e jamais será apiado do poder. Com a morte de Herodes, o seu reino é dividido em 4 partes, que nós chamamos de tetrarquias. O primeiro tetrarca não está aqui, que é o Arquelau. No lugar dele está aqui Pôncio Pilatos. Por que o Arquelau não está aqui? O que aconteceu? Por que o Pilatos caiu de paraquedas aqui? É que o Arquelau foi tão mau, semelhante ao seu pai, que os judeus disseram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Vocês sabem que, embora Israel pertencesse ao Império Romano, quem governava Israel não eram os romanos, era a família herodiana, a família Edomeia. Então Roma aproveita o momento, bota o pé dentro de Jerusalém, saca o Arquelau do poder e põe dentro de Jerusalém um representante romano, um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Segundo, para mostrar outra coisa para vocês, esse time que está aí no versículo 1, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, é gente boa? É gente boa? Não, são homens maus, perversos, sanguinários. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o cenário político do império e da província, quando João Batista foi levantado por Deus, era o cenário mais obscuro, cinzento e dramático da história. Mas você pode fazer outra pergunta: e como é que estava a igreja? Como é que estava a religião então? Será que a religião seria o porto seguro deste povo? Confira o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião está corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam essa posição de sumo sacerdote. Era a posição mais alta da religião judaica, comprado a peso de ouro. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Ele era o sacerdote de fato, o outro genro era apenas o sacerdote direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado pelo sinédrio judaico, quando foi preso no Getsemane, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás, mas quem deu a canetada para mandá-lo ao governador foi Caifás. A religião está corrompida. E você pergunta: meu Deus, num cenário desse, político e religioso, do império e da província, estão totalmente corrompidos, tem esperança? Tem esperança num cenário desse? Você olha para o mundo hoje com uma agenda global, anticristã, deliberadamente querendo desconstruir os pilares da ética judaico-cristã e destruir a família. Você pergunta: tem esperança? Você olha para o Brasil e vê a mesma agenda anticristã, deliberadamente anticristã, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E quando você vê o cenário, parece que cinzento, e a igreja encurralada, e a igreja tantas vezes sem perspectiva de futuro, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para entrar na história, fazer uma incursão na história, mudar o placar do jogo, virar a mesa da história e criar um grande reavivamento espiritual. Porque é nesse contexto que está escrito: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele abre o caminho para o Messias, e a salvação chega.
e a libertação chega, e a igreja, pelo poder do Espírito Santo, vai alargando as suas fronteiras, saindo de Jerusalém, chegando até Roma. João Batista é um homem estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de maneira estranha, prega num lugar estranho. Mas eu quero lhes dizer que onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande metrópole ou numa cidade do interior, não importa se numa grande catedral ou num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou no deserto, onde a palavra de Deus vem, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. A grande pergunta é: como é que é o ministério deste homem? Veja o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos. Todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos ter uma agenda centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas você pode fazer outra pergunta ao texto. Depois de 400 anos que ninguém prega, porque de Malaquias a João Batista temos 400 anos de silêncio profético. Quando esse primeiro pregador se levanta, depois de 400 anos, tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha pregação, não tinha palavra de Deus. A pergunta é: o que esse homem pregou? Alguém poderia dizer para ele assim: ô João, pega leve, porque esse povo não está acostumado com Bíblia, então prega um sermão mais palatável, mais politicamente correto. E se você for pregar uma palavra muito contundente, esse povo não vai aguentar. Só que João Batista não era um profeta da conveniência. João Batista era o arauto do Rei dos Reis. João Batista não era um alfaiate do efêmero. João Batista era o escultor do eterno. João Batista não prega para agradar as pessoas, ele prega para levar as pessoas ao arrependimento e à salvação. E o que é que ele prega? Está escrito que ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Sabe o que ele está dizendo? A não ser que você mude a sua mente, a não ser que você mude o seu coração, a não ser que você mude a sua vida, a não ser que você seja uma nova criatura, não há esperança de salvação para a sua vida. Confira comigo o versículo 4. João Batista nos é apresentado aqui como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa expressão, naquele tempo, tinha um pano de fundo. Quando os reis ou os imperadores iam visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele enviava uns engenheiros de trânsito para preparar o caminho para que a comitiva passasse. O que João Batista está dizendo é que a sua vida, a minha vida, é a estrada aberta para Jesus se mostrar ao mundo. Você e eu não podemos ser uma porteira fechada, temos que ser um caminho aberto para que Jesus se manifeste. Eu chamo isso, meus irmãos, de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos da história, ocorrido no século passado, na África do Sul, na missão Kwasi-Zabanto. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Eu ouvi o testemunho da regente do coral que ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Esses fatos estão relatados em 2 obras que você pode ter acesso. Uma delas compilada por Augusto Nicodemos, Reavivamento na África do Sul. A segunda obra em inglês, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. E nós formamos uma caravana para visitar essa missão. Vocês sabem que brasileiro é místico por natureza. E algumas pessoas da nossa caravana disseram: eu quero ver milagres diante dos meus olhos.
Pasmem vocês, ficamos lá mais de uma semana, nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como vi ali. Um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo. E então perguntamos ao pastor Erle Stigen, o instrumento que Deus usou para aquele avivamento: pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Mas para que o Senhor se manifeste na sua, na minha vida, é necessário que haja uma verdadeira revolução na nossa história. E o verso de número 5 retrata isso. 4 mudanças profundas precisam acontecer. Primeiro, todo o vale será aterrado. Segundo, todo monte outeiro será nivelado. Terceiro, todo caminho torto será retificado. Quarto, todo caminho escabroso será aplanado. Resultado, num grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Do que ele está falando, irmãos? O que é um vale? Vale é uma depressão, um lugar escuro, sombrio. Vale trata das cavernas da alma, dos corredores secretos do coração, das gavetas fechadas, onde se aninham coisas escandalosas, pecados ocultos. A não ser que esses vales sejam aterrados, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é monte outeiro? É soberba, é arrogância, é vaidade. Deus resiste o soberbo, dá graça aos humildes. Onde tem soberba espiritual, aí o Senhor não se manifesta. Que nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, e sejamos barro nas mãos do oleiro, para que o Senhor nos molde e nos use como uma estrada aberta para Ele se manifestar. O que é caminho torto, senão vida dupla? Se é uma coisa aqui, outra em casa, outra no trabalho, outra na escola, outra na privacidade da vida. Enquanto esse caminho não for endireitado, o avivamento é retido. O que é caminho escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. O que é que está fora do lugar na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Enquanto a sua vida não for restaurada, tratada, curada, restaurada por Deus, nossa vida não pode ser um caminho aberto para o Senhor se manifestar. Mas quando essa mudança é feita, aí então acontece um grande avivamento espiritual, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto: quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Confira comigo o versículo 7 e o versículo 10, ele fala de multidões, está no plural. Se você ler Mateus 3, Lucas 3, Marcos 1, você vai ver que toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá. Se você ler no capítulo, versículo 12, os publicanos estavam lá. Se você ler no versículo 14, os soldados estavam lá. Se você ler Mateus 3, 7, os muitos fariseus e os muitos saduceus estavam lá. E por que eu estou lhes trazendo essa informação? Porque eu tenho lido ultimamente sobre crescimento de igreja, e eu gosto desse tema. Todos nós precisamos ter interesse em que a igreja cresça. Mas o que me deixa assim espantado, Lipão, é que hoje a tendência, em boa parte das igrejas históricas, é que o cidadão faz seminário, e aí ele na verdade, ele não quer nem começar o pastorado, ele quer já sair para um mestrado. E aí ele sai do seminário e vai fazer um mestrado, e se empolga com o mestrado, já engata num doutorado, e ele termina o doutorado, para aproveitar o tempo, ele faz um pós-doc, e aí já escreve uma tese sobre crescimento de igreja, plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor em plantação de igreja.
E aí esses especialistas dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. Explicando isso, por exemplo, então tá bom, eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Eu quero alcançar esse time que tem dinheiro para investir no reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou senão, não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião para influenciar intelectualmente a cidade. Então vou plantar uma igreja para ter os professores, os acadêmicos. Logo vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros não, eu vou fazer uma opção pelos pobres. Eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade. Eu vou alcançar os pobres. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar, e sentar com honra. A igreja de Deus não é como o mundo. Na igreja de Deus você não olha a cor da pele, você não olha a conta bancária, você não olha os diplomas da parede. Deus não tem opção por esse em detrimento daquele. Deus ama a todos, Deus tem opção por todos. E a igreja é esse mosaico belíssimo, onde todos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas você pode fazer outra pergunta ao texto: quais são as ênfases de uma pregação de avivamento? Quais são as ênfases? Vamos ver. Primeira ênfase de João Batista, confira o versículo 7 comigo. Quando ele vê as multidões, ele diz assim: raça de víboras. E eu fico escandalizado com João Batista, perplexo. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o primeiro pregador se levanta e chama o auditório dele de raça de vírus. Mas é muita acidez. É muita acidez na voz, o que é isso? Muita deselegância. Eu acho que se o Lipão for chamar o auditório de raça de vírus, eu não sei como é que vai ser no próximo domingo. Por que ele está fazendo isso? Preste atenção nisso. Você não consegue interpretar Lucas 3,7 senão à luz de Mateus 3,7. O que tem lá que não está aqui? É que lá em Mateus 3,7, quando João está vendo as multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus vindo também. Então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a sua Bíblia, não dá uma espécie de urticária em você quando você começa a ler sobre os fariseus, não. Pensa num time complicado, que vivia com lupa na mão para ver os pecados dos outros, mas não enxergava os seus próprios. Agora entenda isso: os fariseus não foram sempre assim não, sabia? Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram exatamente nesse período da chamada helenização, da imposição da cultura grega, que destruía a fé judaica, para ser um grupo de resistência, de reavivamento e reforma espiritual, para preservar a sã doutrina e a piedade. Porém, os fariseus foram se perdendo, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas. E esse time está vindo lá, e João Batista ao vê-los diz: raça de víboras. E os saduceus quem eram? Era o mesmo grupo de reforma e reavivamento. Eles eram da elite de Israel, sucumbiram rapidamente à cultura grega. É por isso que os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Sucumbiram à cultura grega, tornaram-se colaboracionistas de Roma, ganharam em moeda de troca a exploração do templo, a mina de ouro da religião judaica. Para você ter uma ideia, nas festas de Jerusalém, multidões vinham para cá. Ninguém podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola para oferecer em sacrifício com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para embolsarem a grana.
Ninguém podia trazer de casa um cordeiro, uma rola, uma pomba para sacrificar no templo. Tinha que comprar lá na praça do templo por preço altíssimo. A praça do templo tinha mesas de cambistas, tinha currais de ovelhas, tinha gaiolas de pombas e rolas. E Jesus ficou irado com essa situação, pegou o chicote e começou a chicotear, começou a virar as mesas dos cambistas, abriu os currais, abriu as gaiolas e disse: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Esse time está lá escutando João Batista. E João Batista diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? É que para João Batista, a hipocrisia é pior que o veneno das víboras. Sabe por quê? Quem pôs o veneno nas víboras foi Deus, mas quem põe a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase de João Batista, pasmem vocês, João Batista alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico escandalizado de novo com João Batista, chocadíssimo. Meus irmãos, depois de 400 anos que ninguém prega, o cara vai pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Tem tanta coisa boa para pregar, o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. O cara vai me pregar sobre o inferno. Eu posso garantir uma coisa a vocês: nenhuma ovelha, nenhum crente, depois de escutar um sermão sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pregador depois do culto e diz: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje, eu estou indo embora até mais leve. Dá ibope não, dá não. Mas eu preciso dizer a você uma coisa: é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase do sermão de avivamento de João Batista: ele alerta sobre o perigo real do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que isso é importante hoje enfatizar? É porque surgiu aqui no Brasil, está florescendo infelizmente, uma falsa teologia perigosa, chamada de hipergraça ou supergraça, que diz assim para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você. Somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é graça, isso é desgraça. Isso leva a pessoa para o inferno. O evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a vida, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma a sociedade, o evangelho transforma. A quarta ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, pregado por João Batista, ele alerta sobre o perigo real da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que está acontecendo aqui? Desculpem da expressão, o auditório de João Batista está dando uma carteirada no pregador. Estão dizendo para João Batista assim: alto lá, João, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, o Abraão é nosso pai, corre nas nossas veias o sangue de Abraão, então pega leve com a gente. Só que o problema, o verdadeiro filho de Abraão não é o que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, não, é quem tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Eu gosto às vezes de fazer perguntas por onde passo. Às vezes eu pergunto assim: e aí você, meu irmão, está firme na graça? Firme? Claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Se fosse aqui em Joinville, escutaria assim: sou da onda dura, sou assembleiano, batistão. Outros são mais sofisticados: está firme, meu irmão? Mas é claro, eu sou calvinista convicto. Olha, eu sou arminiano.
Você pode ser da andadura, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus, é só Jesus, é só Jesus. A última ênfase de um sermão de avivamento, João Batista, irmãos, em quinto lugar, está aí no versículo 9, ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. O machado já está posto à raiz das árvores, aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não ouça o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Mas você agora pode fazer uma outra pergunta ao texto: esse tipo de sermão dá resultado? Vamos ver? Confira comigo o verso 10 e 11. Quando as multidões escutam João Batista, as multidões perguntam para ele: o que vamos fazer, João, com esse sermão seu? Preste atenção nisso. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do púlpito para o auditório, do pregador para a congregação. O apelo parte da congregação para o pregador. E o auditório está perguntando para o pregador: o que é que nós vamos fazer com esse sermão? E João responde para as multidões assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente pão duro, mão de vaca, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção: generosidade não é arrependimento, não. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Confira aí comigo, por favor, versículo 12 e 13. Lá estão os publicanos, os cobradores de impostos, a geração ou o povo mais odiado por Israel, perguntando para João assim, eles são mais sofisticados, rasgam um pouco de seda e perguntam assim: mestre, e nós? Que faremos? João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não faz falcatrua para aumentar o salário. Veja se ele não vende a sua consciência por dinheiro. Veja se é uma pessoa íntegra nas suas transações. Veja se o dinheiro que entra na conta dele é dinheiro limpo. Meus irmãos, eu tenho rodado pelo Brasil afora, pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações, e a conclusão que eu chego é que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que faz dívida sabendo que não vai pagar, e o evangelho transforma o caráter, o evangelho muda a vida do cidadão, o evangelho é libertador e transformador da sociedade. Mas vamos ver o último resultado, versículo 14, confirem comigo. Lá estão soldados romanos, num território ocupado, estão escutando João Batista, e os soldados perguntam: e nós, João, vamos fazer o que com o seu sermão? E João responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. O que é que João está falando? Primeiro, a ninguém maltrateis. Meus irmãos, prestemos atenção nisso. Qualquer pessoa, seja autoridade militar, política, civil, religiosa, no alto do seu comando, da sua liderança, tem que ter muito cuidado para não exorbitar nessa liderança, passar do ponto e machucar pessoas.
No reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte: é que os soldados naquela época estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Eu vou ilustrar. Palmeirense aqui, como é que é o seu nome, meu filho? Edson. Estou falando que é gente boa, palmeirense, viu? Então vou pegar o Edson para exemplificar. Chegava o publicano, o cobrador de imposto na casa do Edson, dizendo o seguinte: o Edson, eu vim aqui na sua casa para dizer para você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. O Edson dava um suspiro de desespero, falei: eu não posso pagar isso. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Pois é, Edson, é tanto. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: o Edson, o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. Eu não posso pagar esse tanto. Ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado humano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado, propina. Os soldados estão lá escutando João Batista. Ô João, e nós? Vamos fazer o quê? Não deis denúncia falsa. Contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não está fazendo política de bastidor para receber propina, para entrar dinheiro sujo na carteira, para se enriquecer de maneira ilícita. Veja se ele está vivendo do suor do seu rosto com um trabalho honesto. Meus irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais, né? Alertar. Sabe o que João Batista está pregando, irmãos? Olha o versículo 18 comigo. O que ele está pregando? Ele está pregando o Evangelho. O Evangelho. Bom, deixa eu terminar. Quero falar 3 coisas do pregador. A primeira coisa do pregador, irmãos, é que ele tem consciência de quem ele é. Olha comigo versículos 15 e 16. Aliás, preste muita atenção nesses 2 versículos. Estando o povo aqui é um sinônimo das multidões, o verso 7 e 10. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos, não alguns, não a maioria, todos, no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João, a quem? A todos. Eu na verdade batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção nisso. O João Batista era cara de leão, ele não tinha medo de ninguém. E de repente essas multidões todas começam a olhar para ele e pensam o seguinte: você quer saber de uma coisa? Esse cara aí não é precursor do Messias, é nada, ele é o próprio Messias. Não, é ele, tem certeza, é ele. Ninguém pensou diferente, todo mundo pensando igual. Todos os votos que entraram na urna para ser Messias eram para o João Batista. É ele mesmo, é ele. Essa cogitação da multidão transformou-se numa pergunta que beijou os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa, aveludada da serpente: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí. Muitos outros já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Desculpa da expressão, quebrada a cara. Se João Batista tivesse engolido a isca venenosa, ia poder dar uma coçada na cabeça. Bom, quer dizer, na verdade, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não. Eu fui categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto.
Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A postura deste homem é esta: nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A segunda coisa que é digna de destaque na vida do pregador é que ele tem plena consciência da sua limitação. Olha o versículo 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, isso é tão importante. Por favor, preste atenção nisso. Este púlpito já foi ocupado por homem de Deus, é pastoreado por um homem de Deus. Por aqui tem passado muitos homens de Deus, e hão de passar tantos outros, mas todos que já passaram, todos que estão e todos os que virão, todos, sem exceção, são rigorosamente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, não importa se batiza por imersão, por efusão, por aspersão, o pastor só lida com o símbolo, com a água. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não importa como um pastor ministra a ceia, o pastor parte o pão, o pastor distribui o vinho, mas só Deus pode aplicar esses símbolos espirituais para abençoar o seu coração e a sua vida. Nós somos rigorosamente limitados. O vaso é de barro, para que a excelência do poder seja toda de Deus. Mas finalmente, eu termino aqui, o pregador é corajoso. Confira o versículo 19 e 20 comigo. Está escrito o seguinte: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes o Grande, o pai desse rapaz aqui, casara-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. Dos muitos filhos que teve, 4 receberam poder político, foram tetrarcas: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, que o primeiro mora em Roma, e Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, foi a Roma, visitou o seu irmão Filipe I, casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, também filho de Herodes o Grande. Em outras palavras, Herodias não era só cunhada de Herodes, era também sobrinha. Então o pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra, e ele chega na casa do seu irmão Filipe I, em Roma, e se engraça com a cunhada, com a sobrinha. E Herodias diz para ele assim: se você me prometer de se divorciar da sua mulher, filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia ser sua mulher. Herodes topou. Agora preste atenção na cena. Um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo no nariz do Herodes e disse o seguinte: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, sabia que seria odiado por isso e foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia.
o maior homem dentre os nascidos de mulher, está preso por pregar o evangelho. Herodes tinha medo dele, às vezes até gostava de ouvi-lo. Quando Herodes dava uma fugidinha para ouvi-lo, sabe do que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara saía mais desesperado ainda. Um dia teve uma festa, aniversário do Herodes, chamou seus amigos, seus convidados, já estavam todos chapados, todos bêbados, quando a filha de Herodias entra e dança desenvoltamente diante deles. Herodes, inconsequentemente, assina um cheque em branco para a menina e diz: você pode pedir o que você quiser, o que você quiser. A menina, tão esperta e nociva quanto a mãe, disse: mamãe, tem um cheque em branco, o que é que eu peço? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. O carrasco sai da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da cadeia, bota a cabeça dele num cepo, tosa a cabeça dele com a espada, e essa cabeça pingando sangue vem lá do Mar Morto até a Galileia, e entra naquela festa da iniquidade como um bolo macabro, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena chocado, horrorizado, perplexo, diz: meu Deus, que tragédia, que fim triste, inglório. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. João Batista entendia que o que importa não é como um homem morre, mas como ele ressuscita. Meus irmãos, eu posso até estar equivocado na minha leitura, mas eu acho que a agenda do mundo e do Brasil acena para nós um tempo difícil, cinzento. Eu estou convencido de que não tem espaço mais para crentes covardes. Talvez a igreja vai passar por um momento difícil, mas o que eu posso garantir a vocês é que, por mais dolorosa que vier a dor, ou por mais intensa que seja uma perseguição, o céu indenizará todo o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês hoje: que pai, que mãe bota o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado? Mas João Batista, mesmo morto, ainda fala. E a minha oração nesta noite é que a vida de João, é que o ministério de João, é que a coragem de João, é que a postura de João, é que a morte de João mexa com você e levante você para ser um crente maiúsculo, viril, que tenha coragem de se posicionar, que não se dobre, que não se venda, que não se corrompa, para entendermos a verdade bíblica: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Portanto, ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao amado da nossa alma, a quem João precedeu, a quem João anunciou, a quem João apresentou, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém.
Eu quero orar com vocês nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. O autor do livro O Monge e o Executivo foi feliz ao dizer: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. A vida é feita de decisões. Esta conferência não é apenas mais uma conferência. Essa conferência é um tempo de oportunidade para você se posicionar, para você decidir. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não basta você carregar um nome de evangélico. Não basta você frequentar uma igreja evangélica. Não basta você pertencer a uma igreja evangélica. O desafio hoje para você é para ser um João Batista dessa geração. Aquele que apresenta Jesus e sai de cena. Aquele que não quer os holofotes em cima de você, porque tem alguém mais importante a ser apresentado: Jesus de Nazaré. E por esse nome você está pronto a dar sua vida, a viver por Ele, a morrer por Ele. Se nesta noite você anseia viver assim, eu quero orar em seu favor. E aonde você está, você talvez pudesse agora ficar em pé, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero viver uma vida diferente, para a Tua glória. Eu quero orar em seu favor, em nome de Jesus. Aqui está o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, em quem Tu habitas, aqueles que caminham na Tua presença e vivem para a Tua glória. Encha-os do poder do Espírito Santo nesta noite. Dá-lhes tutano espiritual, para que jamais se dobrem às pressões ou seduções deste mundo, que sejam prontas a viver e a morrer pela causa do Evangelho. Levanta uma geração jovem cheia do Teu Espírito, Senhor. Sopra sobre nós o Teu sopro. Retira as cinzas da covardia, do medo. Tira-nos desse cenário cinzento de relativismo e dá-nos uma ética granítica, firme como uma rocha, para andarmos sob a luz do Teu rosto e anunciarmos Jesus como a solução para a vida do homem, da família, da igreja e da nação. Assim oramos, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém.